Mário Sérgio Cortella, ele é professor universitário, é também escritor, com muitos livros publicados, quase 30 já? Quase 30. Que Você maravilha. sabe que esse ano completarei o 30º até o final do ano, o que é uma coisa gostosa na minha atividade, na minha carreira. E você sabe que Minas Gerais é um dos estados em que mais eu tenho leitores. Olha só. É impressionante, seja porque o mineiro, de maneira geral, gosta, né, da leitura, um dos estados que mais gerou escritores, seja porque na região de Montes Claros, né, eu tenho um grande grupo de pessoas que aderem às leituras inspiradas, inclusive na minha admiração imensa por um dos 3 autores que eu mais li na vida, nascido em Montes Claros, que foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, Seja no grande campo, antropólogo. seja na antropologia, seja no romance. Porque Darcy Ribeiro também foi romancista. Verdade. Escreveu coisas maravilhosas. Agora, se você... me inspirou. Maravilha. Se você me permite, deixa eu te apresentar melhor ainda, que além disso, né? Não, já basta, já basta. Além disso, é um palestrante renomado, muito requisitado, filósofo também. É natural do norte do Paraná, de Londrina, Pois né? é, eu nasci em Londrina, vivi lá até 13, 14 anos. E depois minha família se mudou para a cidade de São Paulo, na qual eu estou há quase meio século. Olha só. Né? Lá eu tenho meus filhos, alguns netos. É uma cidade na qual exerci boa parte da minha carreira, né? Mas eu sou caipira, né? Sou o que a gente chama de pé vermelho, Olha que só. é o nome que nós caipiras daquela região nos damos. Aliás, Montes Claros é uma cidade que do alto é muito parecida com Londrina na origem, né? Embora Montes Claros seja muito mais antiga, Londrina é uma cidade que não tem 100 anos ainda, mas a cidade tem muita poeira, que é uma coisa magnífica na minha história, na minha infância. Até hoje meus pulmões estão impregnados daquilo, né, que ajuda. Só por uma curiosidade, tem até uma foto da Montes Pois Claros é. antiga aqui ao fundo. Mas né? aí com calçamento. Agora, ô Cortella, você veio para o norte de Minas para fazer uma palestra, né? Ministrar uma palestra. Não é a sua primeira vez na cidade, mas para esse fim, sim. E é uma vida muito corrida, né? Hoje você está aqui em Montes Claros, na semana passada também em várias outras cidades. Nosso país é um lugar magnífico para reflexões sobre mundo, empreendedorismo, ética, reflexão. E é curioso porque a filosofia, ela vem atraindo cada vez mais. Na nossa palestra em Montes Claros havia 1.200 pessoas. Se você imaginar que pessoas se dispõem, né, a sair do seu local, da sua casa, do seu trabalho, e irem ouvir uma reflexão filosófica, são 1.200 pessoas. Quer dizer, é uma coisa absolutamente significativa. E eu faço isso já há muito tempo. Eu sou acadêmico, né, eu sou professor universitário e, portanto, a atividade de fala faz parte do meu cotidiano. E aprecio imensamente. Bom, com relação a esse momento, né, político que vive o país, claro que é um momento muito sensível, muito delicado, mas você foi gestor de uma pasta importante, de uma cidade muito importante também, que é São Paulo. Foi secretário de Educação na administração de Luiz Erundina. Então tem propriedade para falar sobre isso. Esse momento político te envergonha ou te traz esperança? Tem que ter otimismo. Sem fingir que está tudo em ordem, porque não está. Sem fingir que estava tudo em ordem, porque não estava. Sem fingir que estará automaticamente em ordem, porque assim não será. Nós vivemos um momento especial. Nunca imaginei que eu ia ver isso. Isto é, um país que entra num momento de purificação de algumas das suas coisas. Uma democracia mais forte, com imprensa livre, com plataformas digitais que levam a comunicação veloz, e a gente fervendo a nação, discutindo que tipo de país nós podemos ser, que tipo de vergonha na cara nós temos de ter. É um momento pedagógico estupendo. Claro que eu não estou feliz. Seria tolo ser feliz num momento de dor. Mas também não estou entristecido e desesperado. Isto é, não perdi a esperança. É uma nação que entendeu, talvez, algo que a medicina fala sempre. Para várias doenças não há cura sem febre. Não há cura sem febre. Nós estamos vivendo um momento febril. É complicado, A febre é um sintoma difícil, disso, claro. né? Ela é um sintoma de uma purificação. Aliás, a própria palavra crise, ela tem origem no sânscrito, né, significa purificação. Purificação. Por isso, purificar é tirar aquilo que não serve, guardar o que serve. Daí que a crise, ela incomoda, ela perturba, ela chateia, mas ela é um momento de nós reinventarmos nosso modo de ser e existir. Por isso, tenho sim muita esperança. Não a esperança da espera,
não a esperança do aguardar, a esperança de buscar, de participar, de discutir, de não ser omisso. A questão das redes sociais, essas plataformas maravilhosas, né, que permitem que você esteja em vários lugares simultaneamente. Você, só para ter uma ideia, no Facebook, por exemplo, são quase 500 mil curtidores do seu trabalho. Você acha que essas ferramentas levam o seu discurso, a sua maneira de pensar a um número muito grande de pessoas? Nossa, de um modo exponencial, inclusive porque nessas redes eu apanho. Eu não sou só admirado, eu recebo várias críticas, várias observações, muitas ofensas. E é curioso, porque aí as próprias pessoas que ali estão, né, como os acompanhantes, eles acabam respondendo as coisas por mim. Algumas coisas eu até diria, outras nem sempre. Eu mesmo não uso o Face no cotidiano, por exemplo, porque eu tenho outras atividades. Mas meu escritório administra, eu vejo, atualizo. E é impressionante o quanto que as redes sociais aumentaram. Parece maluco. Aumentaram o público no Brasil, não só meu, de outros, na leitura de livro em plataforma papel. Olha. Embora seja o mundo digital, a plataforma papel aumentou imensamente. É só você observar como você hoje encontra meninos e meninas de 14, 15 anos de idade, 15 anos, lendo livros grandes. Game of Thrones, o livro sobre vampiro, né, aquelas coisas... O que, de certa forma, né, ele está sendo ali fisgado pela literatura. Tem até uma frase muito boa do Rubem Alves, né, que ele dizia que para você destruir um futuro leitor é só fazer com que um adolescente faça um fichamento de uma obra clássica, aí fatalmente ele vai achar que é chato, que é enfadonho. Então, você concorda que é preciso uma leitura adequada, né, que respeite a maturidade de cada leitor? Eu comecei a minha leitura lendo aquilo que se chamava no Paraná de gibi, né, que é a revista em quadrinhos. Aí eu comecei a minha formação lendo Pato Donald. Depois eu fui ler a história do Batman. Maurício de Souza? Claro, Maurício de Souza. Mais tarde, Maurício chegou tarde na minha trajetória, mais para os meus filhos. Mas eu já lia logo no começo as histórias. E é interessante o quanto que a literatura desse tipo ela é a porta de entrada. Uma pessoa que se seduz por aquilo que a literatura oferece, ela vai em busca de coisas que são mais sofisticadas. Por isso, hoje, curiosamente, uma parte do meu público de leitores de livro de filosofia tem menos de 16 anos de idade. Em grande medida, essa integração das mídias, isto é, TV, rádio, internet, nossos mobiles, né, os nossos celulares, tudo isso permitiu, não que o livro, por exemplo, fosse esmagado, ao contrário, mas que ele ganhasse outra dimensão, que ele tivesse outro tipo de divulgação, outro tipo de sedução, muito mais fôlego. Bom, Cortella, você quase foi monge ou chegou Não, a eu ser fui monge. Eu vivi 3 anos num convento, né, da Ordem Carmelitana Descalça, né, na cidade de São Paulo, próximo até a capital. E foi uma experiência magnífica. Isso deixou marcas na sua obra? Nossa, imensa. Primeiro porque aquela vivência de espiritualidade, numa vida comunitária, onde nenhum de nós tinha propriedade, onde tudo era partilhado e que a gente comia também a partir do trabalho das nossas mãos, o estudo era intenso, a capacidade maravilhosa de diálogo, mas o mais importante, a capacidade de silêncio, né, durante horas, a meditação. Isso tem uma marca imensa. Embora eu não seja alguém que pratique uma religião, já o fiz, hoje não. Eu tenho uma religiosidade, isto é, uma reverência à vida, a capacidade de olhar o mundo, né, e não achar que ele é uma mera banalidade. Eu vim para essa nossa conversa aqui com uma missão, né, que me foi dada, que é fazer uma pergunta de uma telespectadora que é professora. E ela falou que antigamente o professor tinha um poder, segundo ela, uma autoridade, que ela fala até que é ruim, de certa forma, que tem a questão da palmatória, enfim. Mas havia um respeito e que isso teria se perdido. Hoje o aluno já não tem mais esse respeito. Como buscar um equilíbrio nessa relação aí do professor com o aluno? Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Um professor autoritário não é aquele que tem autoridade. O professor autoritário muitas vezes foi aquele que submetia os alunos à força. Enquanto que o professor com autoridade é aquele que mantém a ordem, mantém o funcionamento das atividades, mantém a disciplina. Houve uma redução da autoridade docente, não por conta do docente apenas, mas porque houve a aceitação por muita gente, inclusive nas famílias, da redução da autoridade do adulto. Isto é, uma parcela das crianças e jovens hoje é criada como se ela subordinasse o adulto. Em outras palavras, como se a relação de ordenamento se desse da criança para os pais. Pais que querem contentar os filhos, como se eles tivessem o tempo todo de deixar os filhos contentes e para isso tem que admitir que eles façam o que desejam. O amor não aceita tudo. Jamais, né? Jamais. Eu tenho um livro que trata disso, chamado Educação, Convivência e Ética, em que eu chego a dizer algo que é direto. O amor que tudo aceita
ele é leviano e irresponsável. O amor verdadeiro é aquele que tem requisito. A frase é porque eu te amo que eu não quero que você seja vagabundo. É porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. O inverso também. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você faça desse jeito. É porque eu te amo que eu não quero que você beba desse modo. Né? Portanto, o amor que tudo aceita não é amor. Né? Ele é, quando muito, dependência. Nessa hora, voltando à questão da colega professora, né? É claro que houve uma redução da autoridade do mundo adulto sobre o mundo infanto-juvenil. Nós temos que recuperar isso numa aliança entre família e escola. Não é uma questão só que a escola resolve, nem só que a família resolve. Agora, a autoridade, sim. Autoritarismo, jamais. O Nietzsche escreveu certa vez que cada pessoa, ao acordar, ela deveria ter uma espécie de oração que seria: hoje eu vou fazer alguém feliz, hoje eu preciso fazer alguém feliz. Isso vindo do Nietzsche até curioso, pelo niilismo, enfim. Mas, enfim, ele tinha essa percepção de você fazer o bem. Por que as pessoas andam tão individualistas e como corrigir isso procurando fazer o bem? Eu acho que a ideia de fazer o bem, ela é algo que faz bem, no sentido de elevar a pessoa, mas em grande medida ela perdeu um pouco de terreno porque houve uma expressão muito oportunista de muita gente. Isto é, como nós ficamos com vida muito complexa, cidades cresceram demais, as relações de lealdade elas ficaram mais reduzidas, nós acabamos marcando mais por uma relação de desconfiança. Quase que se eu quero fazer o bem, parece que eu vou passar por tonto. Nessa hora, eu acho que é o que vale a persistência. São pessoas que mesmo com tudo isso, continuam querendo fazer o bem, continuam dando exemplo, continuando indo buscar. Afinal de contas, uma pessoa se constrói naquilo que ela é, na sua ação, na sua personalidade, por aquilo que ela acredita, não pelo espelho do que as outras são. Por isso, a ideia de fazer bem e fazer o bem, mesmo vindo de um pensador como Nietzsche, que não tinha a religião como referência, mas tinha o humano como referência, sim, vale, né, aquilo que ele mesmo lembrava em relação à necessidade de nós nos ultrapassarmos. E a capacidade de fazer o bem impede que a gente tenha uma vida medíocre, uma vida tola, uma vida olhando para o próprio umbigo, que os gregos antigos chamavam de idiota. Idiota é o nome de quem olhava só para o próprio umbigo. Idiotese em grego é aquele que olha só para dentro de si. E nessa hora, se você e eu não queremos ser idiotas, medíocres, tolos, é necessário partilhar a vida. Então, só para a gente finalizar, esse livro que você, nessa sua ocasião, nessa sua visita aqui, você também está lançando mais um livro. É uma fábrica de livros, uma produção realmente muito impressionante, né? Quase 30 livros. Esse mais recente, como que as pessoas podem fazer para adquiri-los? Para adquirir, qual que é o título? Não, eu tenho alguns livros que saíram recentemente, um deles é feito por uma trilogia. Nós somos 3 autores, é um livro sobre felicidade. Frei Beto, mineiro, nascido em Belo Horizonte, Leonardo Boff, catarinense, nascido em Concórdia, e eu, Cortella, nascido em Londrina, nos juntamos para fazer um livro chamado Felicidade, Foi-se Embora. Claro que é a brincadeira com a música do Lupicínio Rodrigues, mas a música do Lupicínio, o primeiro verso é afirmativo. Ele diz, felicidade foi-se embora. E nós estamos colocando um ponto de interrogação. Felicidade foi-se embora. Esse livro sobre felicidade, assim como outros, né, a cidade de Montes Claros e a região, ela tem acesso, né, por intermédio das próprias livrarias. Mas entrando no Face, né, que o meu escritório administra com o meu nome, Mário Sérgio Cortella, você encontrará ali o site das várias editoras. É uma coisa especial ser capaz, né, de poder ser lido por gente que, de fato, se interessa por um tema que impede que a gente reduza a nossa cabeça. E não sou só eu que o faço, mas eu gosto de fazê-lo. Maravilha. Mário Sérgio Cortella, nosso convidado. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no MZ Inter TV Primeira Edição. Eu tenho certeza que foi muito bom para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, fico feliz.